RFI Convida. Maria Emília Alencar. RFI convida hoje Gregório Duvivier, célebre humorista que dispensa grandes apresentações. Ele ficou muito conhecido como um dos criadores dos esquetes da série Porta dos Fundos, veiculada pelo YouTube. Olá, Gregório. Oi, Maria Emília, é um prazer estar aqui. Obrigado aí pela entrevista, estou adorando estar aqui. Nós também. É um grande prazer ter você aqui nos estúdios da RFI. Gregório, a gente está num momento muito tenso no Brasil, reta final de uma campanha muito especial. E eu queria perguntar para você, é mais difícil ou mais fácil fazer piada numa campanha tão polarizada? Muito difícil. Eu acho bastante difícil porque você imediatamente perde metade do público, né? No Brasil hoje você não tem como falar com todo mundo, porque metade te odeia. Para começar, te odeia porque você é artista. Tem metade que, assim, né, tem um lado que escolheu como grandes vilões, assim, os artistas do entretenimento de modo geral e tal. Então, só de você falar de um lugar de esquerda, sobretudo, você já é muito atacado. É muito difícil você romper essa barreira que tem entre os dois lados. Então, eu estou achando bem difícil. E ter uma campanha também tem o seu lado trágico, né? Como essa. Não é muito difícil para um humorista ter vontade de fazer as pessoas rirem numa situação dessas? Super difícil. Às vezes a vontade é chorar, né? A gente lida com fatos que são muito deprimentes. Às vezes o pessoal diz que o Brasil é o país da piada pronta, mas na verdade é o país da tragédia pronta, né? Fazer piada com a tragédia é difícil a beça, então é um trabalho hercúleo. E, Gregório, a gente está, como eu disse, na reta final. Daqui a poucos dias vamos saber quem será o presidente do Brasil. Há um risco de que Jair Bolsonaro vença essa eleição. Você está com medo que a liberdade de expressão seja afetada, que isso é fundamental para um humorista? Muito medo, Maria Emília, porque é um sujeito que já disse e diz toda entrevista que dá que ele não tem muito apreço mesmo pelos valores democráticos, né? Diz que vai fuzilar a petralhada. Então, claro que depois ele explica que são metáforas, embora ele não use a palavra metáfora, ele diz que são na imagem. Não, é que eu estou exagerando, mas ainda assim a imagética dele é toda da violência, né? Do calar a diferença e tal. Eu tenho muito pouca cultura democrática mesmo. Então, claro, eu tenho muito medo. Trabalho com humor e com ativismo e são os dois grandes inimigos, assim. Ele já disse que vai acabar com toda forma de ativismo. Agora, como que ele vai acabar com isso? Se é metralhando, se é calando, censurando, processando. Não sei como é que ele vai exercer exatamente esse controle, mas é o que ele está prometendo. Então, tanto como humorista quanto como ativista, eu tenho muito medo. Quanto o Brasil também. E essas últimas notícias recentes sobre fake news e sobre as empresas que estariam veiculando, né, notícias contra o PT, você acha que isso pode mudar o curso dessa campanha nessa reta final? Eu acho que o jornalismo fez um trabalho excelente mesmo. A Patrícia Campos Melo foi quem deu furo, né, na Folha, fez um trabalho de investigação impecável, porque era algo que todo mundo sempre suspeitava. Claro que tinham grandes empresas por trás de Bolsonaro financiando essa guerra particular que hoje em dia se dá no WhatsApp. Todos já suspeitavam disso, que a grande força dele é o WhatsApp, né? Não são nem as redes sociais tradicionais, Facebook, Twitter. É muito forte no WhatsApp, porque lá você não consegue traquear as fake news e tal. Então foi lá que ele investiu o poder de fogo. E a Folha descobriu que tinha muita grana envolvida ali no Caixa 2, sem ser declarado. Num país em que as instituições funcionam, né, você tem instrumentos aí para cassação, está previsto que isso aí cassaria a chapa. Mas para isso o judiciário precisa comprar uma briga que ele não vai comprar. Eu duvido que o judiciário no Brasil faça a sua parte. O jornalismo já fez, o judiciário não vai fazer, vai engavetar isso. E esse processo também seria longo, né? Então, até o domingo que vem, dificilmente isso poderia ocorrer. Dificilmente. Agora, você falou que, bom, ele concentrou no WhatsApp, a gente sabe disso, o Bolsonaro concentrou sua campanha, mas, ao final das contas, os analistas batem sem parar na tecla que o grande responsável é o PT, que realmente a taxa de rejeição do PT explicaria quase que completamente
essa ascensão do candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro. Mas, além disso, tem muitas outras coisas. Ele soube utilizar Claro. as mídias sociais falando simples, quer dizer, ele conseguiu surfar numa faixa do eleitorado que é majoritária e conservadora no Brasil. Exatamente. Porque eu acho que não dá para atribuir o Bolsonaro só ao antipetismo, porque tinham vários candidatos antipetistas. Você tinha o Amoedo, que é um liberal, você tinha a Marina, que é mais ecologista, super antipetista, você tinha tinham 50 tons de antipetismo. E não é por acaso que a população escolheu o tom ditatorial, autoritário, né, fascista, enfim, como você queira chamar. Então eu acho que não dá para atribuir só ao PT, porque você tinha outras opções que vocalizavam muito bem o antipetismo de uma forma muito mais competente, no sentido muito mais preparada. Então eu acho que mais do que antipetismo tem a ver mesmo com o conservadorismo da sociedade brasileira, que ainda não tinha encontrado uma personalidade política tão carismática. A gente tem que falar isso, né? Ele é um sujeito carismático, ele vocaliza, ele sintetiza muito bem os anseios da população, ele é ao mesmo tempo cristão, fundamentalista, já disse que vai acabar com o Estado laico, que vai fazer um Estado cristão, então tem a cristandade ali no meio encarnada, tem também o militarismo, que o Brasil também é uma cultura muito militarista, que ele encarna, junto com aquela coisa uma espécie de higienismo em relação à corrupção, né? Sou contra qualquer forma de corrupção, né? Que é lindo na teoria, mas que a gente sabe que na prática quase sempre é uma falácia, como já está se provando a coisa do Caixa 2 e tal. Então acho que ele tem esses 3 eixos, sabe? Que foram muito espertos mesmo, acho que foram pensados em termos de campanha. Unir essas 3 coisas, a religião, o exército, não é? E o judiciário, a luta anticorrupção. Agora, é verdade que ele conseguiu, então, acordar um certo saudosismo de uma ordem, de um Brasil da ditadura militar e tudo isso, mas, além disso, ele soube, através dos memes, através de uma campanha falando realmente para o povo, realmente, porque a gente pode dizer que é só rico, só pobre, mas não é só evangélico, ele atinge uma maioria. Uma maioria e com instrumentos que a esquerda não sabe usar. A campanha do PT nesse sentido foi muito arcaica, não só porque não usou bem as redes, mas porque também não usou o humor. E ele vocaliza muito, e eu digo isso como humorista, é triste ver que a campanha dele talvez tenha mais humor do que as campanhas de esquerda. Então, em algum lugar, o humor, o clown hoje é ele. Ele tem um poder mesmo clownesco, assim como o Trump, né? Tem uma coisa do clown, do humor, mais que o clown, até o bufão, não é? Aquele clown um pouco escatológico, assim, aquele clown meio nojento, mas pelo qual as pessoas desenvolvem certo carinho. Então ele é essa figura do bufão, que é muito popular. Então ele tem um diálogo com a população certamente muito mais direto do que os candidatos de esquerda. As pessoas falam, ele fala, a gente entende. Tem muito a ver com isso. Então, no fundo, parece inclusive um pouco com a identificação que o Lula tinha e que a esquerda não soube criar um novo líder popular como Lula, infelizmente. E a esquerda, justamente o colocando como clown, ela contribuiu até para o tornar talvez simpático. É um paradoxo que isso com Trump também tinha, como derrubá-lo, né? Quando você bate muito nele, você tem que saber por onde bater, porque senão você está falando exatamente as coisas das quais ele se orgulha. Então a gente talvez tenha demorado tempo demais para dizer que quando você xinga ele de machista, homofóbico, grande parcela da população, talvez a maioria, fala, somos mesmo, né? Ok, uma última perguntinha para terminar. Eu queria saber, existe algum tema tabu para você, um tema que você não possa fazer humor? Eu acho que eu tento hoje não fazer humor com as mesmas pessoas que a sociedade brasileira já faz durante a vida inteira, no sentido que a gente evita, sobretudo, no Porta dos Fundos, a piada velha, aquela, né? Já faz. A gente tem um humor muito tradicional na TV aberta, que bate nos pobres, nos negros, nas mulheres, nos travestis, bate nas mesmas pessoas que a polícia. Então eu tento rir de pessoas diferentes que a polícia. Ok. Muito obrigada, Gregório Duvivier, por essa entrevista aqui na Rádio França Internacional. Prazer é todo meu, Maria Emília. Obrigado, queridos.